Olá, ouvintes e agora espectadores do lado B do Rio no YouTube, né? Estou de volta aqui. Antes de mais nada, como sempre, agradecendo aos padrinhos e madrinhas do nosso padrim.com.br/lado B do Rio, a galera que incentiva a gente aí a sempre estar melhorando, a sempre estar em novas mídias, enfim. A gente está sempre buscando preencher esses espaços aí que andam ocupados por gente muito estranha, muito esquisita, então a gente tenta sempre estar nesses espaços, é sempre importante e a ajuda de vocês é sempre muito válida, né? Então, antes de mais nada, agradecer. Também começar a ser mais youtuber, né? Lembrar da galera. Galera, é o seguinte, tem que assinar o nosso canal, tem que ativar o sininho lá para receber as notificações e não perder nada. Compartilhe, dê seu like, comente, enfim, tudo isso gera engajamento. A gente sabe que os algoritmos do YouTube não são muito favoráveis a nós, então a gente tem que estar sempre insistindo. Então façam sempre esses procedimentos aí pra gente estar sempre tentando na disputa aí da narrativa. Bem, voltei aqui pra falar de quê, né? Bolsonaro, novamente, não tem jeito. Pô, cara, de novo, cara! A gente tem que falar desse governo fascista, mas dessa vez a gente fala com algum, não diria otimismo, alguma coisa positiva aconteceu. O que está acontecendo, né? Há uma crise, né? Que eu acredito ser a maior crise do governo Bolsonaro até agora, nesses 8 meses de governo Bolsonaro, que é essa questão das queimadas na Amazônia. Isso aí pega para o Bolsonaro, tem uma crise inclusive diplomática com o Macron, com a União Europeia, enfim, está pegando mal para ele. Ele não está sabendo muito bem lidar com isso, tá partindo para o que ele sabe fazer, que é a agressão, que é a coisa do ele me agrediu, ele me xingou, enfim, essa coisa é bem infantil. Inclusive no podcast dessa semana com o professor Gustavo Coelho, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Ouçam lá. Então, assim, ele tá numa fase que ele tá na defensiva, né? Talvez a primeira vez que ele esteja bem na defensiva. Chama a atenção o seguinte, eu até tenho falado isso bastante. Enquanto o Bolsonaro e seus asseclas e o Estado brasileiro como um todo praticam a retirada do direito dos trabalhadores, né? A gente tem visto aí tal da MP da Liberdade Econômica, enfim. Enquanto eles esvaziam o Estado de várias maneiras, com intervenções em colégios, em faculdades, com privatizações, e enquanto o Bolsonaro, com a sua política bélica da arminha, incentiva ainda mais o genocídio negro nas periferias do Brasil, a opinião pública, né, a chamada grande mídia, a mídia hegemônica, se calou. E a opinião pública, ali, aquela classe média alta, talvez até parte da elite que queira ser mais engajada, se calou. Mas aí a Amazônia começou a pegar fogo. E aí quando a Amazônia pega fogo, quando o meio ambiente está em apuros, a gente sabe que aí começa a doer na bunda de todo mundo, né? O planeta é o mesmo. Enquanto morre pobre, morre preto, a gente sabe que não gera muita comoção. Agora, a partir do momento que seu oxigênio pode acabar, que sua água pode acabar, que o mundo está entrando num colapso, é para todo mundo, né? Não vê cor, não vê classe social, transpassa a luta de classes. Então é interessante a gente notar isso, a gente viu esse movimento. E eu entendo que essa crise seja mais grave do bolsonarismo, por quê? E aí eu tenho alguns dados aqui para mostrar para vocês. É interessante notar, na verdade tem uma pesquisa, né? A pesquisa CNT-MDA, que saiu essa semana, diz que a avaliação do governo Bolsonaro como negativa pulou de 19% para 39,5%, ou seja, dobrou. Se fodeu! É um número bastante alto, se a gente for levar em consideração que são só 8 meses de bolsonarismo. E a avaliação positiva caiu 10 pontos, de 38 para 29. Então também a gente vê aí que é uma resposta a essas crises e a essas políticas públicas mesmo, ou a não política pública do bolsonarismo, né? Isso vai dar água, é inevitável que dê água, não tem outro futuro a não ser as pessoas abrirem os olhos. Vai depender muito se vai demorar mais ou menos, enfim. E a avaliação pessoal dele também, interessante notar que foi para 41% a aprovação e a desaprovação foi para 53%. Então é interessante você já notar que já começa a oscilar aquela margem que a gente costuma definir, e os cientistas políticos que analisam as eleições, principalmente no Brasil, que é a do 1/3, né? 1/3 é anti-Bolsonaro, é 1/3, digamos assim, um pouco mais progressista da população. O outro terço é o terço reacionário, é o terço que realmente está com Bolsonaro, é o terço que esteve com Collor, é o terço que sempre esteve anti-PT, enfim, esse terço não vai mexer assim tão rápido. E o outro terço, que é o terço que de fato define a eleição,
é o terço que elegeu Lula, é o terço que elegeu Bolsonaro, enfim, esse terço variável, esse terço já começa a cair. Lembrando que o Bolsonaro teve parte desse terço para ganhar a eleição em outubro de 2018, e agora eu acho que esse terço aí, esse um terço da galera mais maleável aí, vai começando a cair. Acho que é interessante notar também aí, menos acadêmico, menos uma pesquisa empírica, e assim como todos nós temos, né? Os grupos de controle bolsonaristas, digamos assim. Eu tenho um amigo meu, um colega, na verdade, um ex-colega de trabalho, advogado, que eu saiba cristão, etc. Ele anulou o voto em 2018, né? Ele sai orgulhoso, dizendo que estava muito orgulhoso de ter anulado o voto no segundo turno, porque não se via representado por Bolsonaro nem por Haddad. E aí ele agora postou, interessante, porque ele postou no Facebook um textão dizendo que tinha se arrependido de anular. Caiu a ficha dele, demorou um pouco, mas caiu, que ele se arrependeu de anular, e aí ele fez um textão esculhambando o Bolsonaro, um texto irônico e tal, e aquilo até repercutiu de alguma forma ali na bolha dele, muita gente também se dizendo arrependida, enfim, muita gente concordando com o que ele diz. E é engraçado notar isso, porque é a parte que caiu na ladainha da mídia, principalmente, ou que por ódio ao PT acabou fazendo essa falsa simetria entre Haddad e Bolsonaro, que era óbvio que não existia, né? Como se fossem dois extremos, não é, nunca foi. Então o pessoal caiu nessa falácia, muita gente caiu, e agora está vendo que é de fato um governo extremista de direita, principalmente, que tira os direitos dos trabalhadores e tal. Foi interessante notar isso. Outro ponto também dessa semana que a gente viu, que eu achei interessante, foi a Maite Proença, uma reacionária famosa do Brasil, todo mundo conhece a posição dela, anti-PT, anti-Bolsa Família, mas que recebe lá sua pensãozinha do Estado, enfim. Ela apareceu na passeata a favor da Amazônia, aqui em Copacabana, no último domingo, ao lado de quadros da esquerda, políticos, artistas e tal. E aí perguntaram pra ela, mas você não votou no Bolsonaro? Você tá arrependido? O que foi? E ela disse que não. Ela não votou em Bolsonaro em momento nenhum. De fato, não lembro dela ter declaradamente apoiado o Bolsonaro. Entretanto, ela disse que votou no Amoedo no primeiro turno. Errou! E no segundo turno não votou em ninguém. Ou seja, mais uma aí que provavelmente talvez tenha anulado, né? É possível. E aí caiu na ficha de que não é a mesma coisa um governo PT, por mais críticas que a gente possa fazer ao PT e ao Haddad, inclusive a esquerda, ela viu que não é a mesma coisa, que é um governo que, enfim, não basta essa extrema-direita, né? É um governo tosco que renega a ciência, teocrático, ou seja, fica falando de Deus o tempo inteiro. É muito complicado. Então talvez a gente esteja vendo aí a maré mudando. Eu não sei como é que vai ser nos próximos capítulos, vamos aguardar. Então é isso, voltamos semana que vem, espero que não eu, senão vocês cansam de ver minha carinha já, né? Já é o segundo vídeo seguido que eu gravo, vamos cobrar o Fagner e o Alciso para gravar. Agradecer novamente aos padrinhos, aos assinantes do YouTube, chegamos a 2.000, muito obrigado, continuem. E lembrando sempre que a maior ajuda que você dá ao lado B é compartilhar nossos conteúdos, tanto o podcast, quanto o site, quanto o YouTube, é mandar para o amigo, é enviar, é interagir com a gente, isso gera engajamento, isso faz a gente crescer nas redes sociais e tal, e sempre querendo ampliar o nosso alcance. Então esse é a maior ajuda que você nos dá. Muito obrigado, lembrando que eu estou aqui, ó, de Veste Esquerda, a Veste Esquerda, parceira do lado B. A gente tem, quem acessar lá www.vesteesquerda.com.br tem 10% de desconto nas compras se colocar o cupom lado B, tá bom? Então é isso, voltamos semana que vem, um abraço.